manipulação mexe na engrenagem da nossa cognição. Ela afeta os nossos valores, as nossas crenças, as nossas opiniões ou convicções, as nossas escolhas e, por tudo isso, acaba afetando o nosso comportamento. No vídeo anterior, eu falei um pouco da dissonância cognitiva em alguns aspectos psicológicos. Hoje eu quero falar da armadilha psicológica de um ramo da psicologia que é a psicologia da cognição. O que é então a dissonância cognitiva? É quando a gente tem ideias contraditórias na nossa mente. Por exemplo, um médico que recebeu formação, educação, estudou para a prova, passou na prova e tudo mais, e que hoje é anti-vacina. Como é que ele convive com esta contradição? Isto é a dissonância cognitiva. O Festinger, que criou essa teoria em 1957, ele diz que a gente não gosta de conviver com esta contradição e por isso a gente tem alguns atalhos mentais, algumas táticas que a gente usa para poder conviver com a contradição, antes dela construir aquela ansiedade que eu mencionei antes. Uma primeira estratégia ou tática é a justificação seletiva. Por exemplo, tem gente que diz assim: todos os políticos mentem, mas o meu é diferente. É uma avaliação seletiva. Outra, uma negação de evidências. Você dá algum argumento e ele diz: isso é pura ideologia. E a terceira tática é uma mudança superficial de comportamentos, mas sem alterar a essência das crenças. Por que tudo isso acontece? Eu achava que a gente contrapondo argumentos consegue convencer outra pessoa a mudar, mas não, é muito difícil mudar. Eu, no primeiro livro que escrevi sobre gestão do conhecimento, há 20 anos atrás, já dizia que a convicção é o veneno do pensamento. Porque quando você está convencido de algo, não entra mais nada na sua cabeça. Agora dá para ver as teorias da psicologia da cognição que estão por detrás disso. Então, ocorre em todos nós uma cristalização das crenças. Num certo momento, aquilo que a gente conhecia virou uma crença. Eu dou crédito a isso. E a gente percebe que a crença é como se fosse uma âncora cognitiva, que não deixa o barco do nosso pensamento ir para lá e para cá. Esse foi um estudo de Sheriff e Hoyland, em 1961. Tem mais um outro fator ligado a tudo isso, que é o viés de confirmação. Você já deve ter passado por uma situação em que você está pensando num novo modelo de automóvel que passou a circular nas ruas e, de repente, você enxerga esse modelo em tudo quanto é rua por onde você passa. Esse é um viés de confirmação. A nossa mente vai buscar coisas que confirmem as nossas crenças e despreza um pouco as coisas que contrariam estas crenças. Além disso, ocorre um problema muito sério. A gente então vive dentro de uma bolha cognitiva e que se reforça mutuamente. Imagina ainda que as redes sociais criam algoritmos que sempre levam para você exatamente aquilo que você quer ter acesso, aquilo que você quer ler. E há também uma outra possibilidade que é chamada pelos dois autores, esses Nyhan e Reffler, em 2010, que é o backfire. Backfire seria, assim, interpretado por mim como você tentar apagar um fogo jogando gasolina. Muitas vezes, quando você contrapõe argumentos a alguém que já tem uma crença cristalizada, em vez dessa pessoa mudar, isso só vai fortalecer a crença dela. Por tudo isso, então, estas crenças, estas convicções, acabam se tornando o veneno do pensamento. E, de fato, elas são resilientes, demoram a mudar. Por isso, também, a gente tem tamanha resistência à mudança. Para explicar um pouquinho mais essa questão da resistência à mudança, vamos entender
que as crenças que a gente tem fazem parte da nossa identidade. Então, contrariar uma crença seria contrariar um pedaço da nossa identidade. Por isso que tanta gente discute furiosamente, porque está se sentindo ameaçado num pedaço da sua própria identidade. E também há um outro estudo importante, que é o estudo do conflito intergrupal. Como todo o ser humano tem essa necessidade de pertencimento a um grupo, é muito natural que nestas situações furiosas de discussão, a gente se ancore no grupo que pensa como a gente. E aí cria aquele conflito que é o nós contra eles. Então vejam quantas armadilhas cognitivas a nossa mente produz e convive com ela, e todas elas contrariando essa possibilidade de mudar. A manipulação, portanto, ela distorce a nossa mente. Mas ainda bem que a ciência nos dá algumas respostas positivas. E quando a pessoa começa a perceber que as suas convicções são um pouco irrealistas ou não verdadeiras, abre-se espaço, então, para ela fugir dessa armadilha psicológica da manipulação. Primeira coisa a fazer é reconhecer os vieses, essa deformação do pensamento. Reconheça que a gente não é perfeito, que a nossa cabeça não pensa sempre as coisas verdadeiras e assim por diante. Segundo, exponha-se a perspectivas diversas. Procure aceitar empaticamente a posição de um outro que tem uma visão diferente da sua. Procure conversar com pessoas que fogem da sua bolha, porque é ali que você vai conseguir ter um verdadeiro diálogo, não furioso, mas desapaixonado, e em que é a razão que se sobrepõe às emoções, e daí então a gente ganha uma possibilidade de quebrar as convicções. Por último, cultive a dúvida saudável. Né? Atribuem a Sócrates, há 2.500 anos atrás, a fala de que eu só sei que nada sei. Era uma maneira dele expressar esta humildade intelectual e que a gente precisa ter. A arrogância é que produz as convicções e faz a gente entrar dentro dessa armadilha da manipulação. Para sintetizar, queria dizer que recuperar-se da manipulação significa retomar o direito de pensar com liberdade. E isso é um ato de coragem e de liberdade.